Cadeirante não combina com o visual do meu casamento. A senhora não vai entrar. Meu genro sussurrou isso curvado na minha altura, na entrada da igreja. Não discuti, não chorei. Girei minha cadeira devagar e saí com a cabeça erguida. Deixei ele com o casamento perfeito dele. 3 dias depois, liguei para minha filha. Quando ela atendeu e ouviu o que eu tinha a dizer, começou a chorar sem conseguir parar. Meu nome é Marlene. Tenho 67 anos. E fui barrada na porta da igreja no dia do casamento da minha filha porque minha cadeira de rodas não combinava com a decoração. Deixa essa frase pousar 1 segundo. Não foi um acidente. Não foi um mal-entendido. Foi uma decisão planejada, executada por um homem de terno claro com sorriso de dentes brancos que se abaixou na minha altura, como se esse gesto fosse uma gentileza, e sussurrou na calçada dos jardins, na frente de convidados que chegavam de carro, que eu não ia entrar naquela igreja, que cadeirante não combinava com o visual do casamento dele. Esse homem é o Alexandre, o marido da minha filha, e minha filha é a Renata, 38 anos, nutricionista com consultório no Itaim Bibi. A filha que eu criei sozinha depois que o Osvaldo morreu, que eu sustentei, que eu comprei apartamento, que eu ajudei a montar o consultório. A filha que naquele fim de semana inteiro não mandou uma mensagem sequer perguntando se eu tinha chegado bem em casa. Mas eu vou contar tudo com calma, porque essa história não termina na calçada dos jardins. Essa história termina com escritura, laudo médico e audiência judicial. E quando ela termina, é o Alexandre que sai sem conseguir olhar para ninguém. Eu acordo às 5 da manhã no dia do casamento. Não porque estava ansiosa, embora estivesse. Acordo cedo porque desde o AVC a minha rotina é mais lenta, mais cuidadosa, mais dependente de tempo. Minha mão direita treme um pouco quando estou cansada. O cabelo, que eu usava preso a vida inteira, não consigo mais fazer sozinha com a firmeza que precisa. Então chamei a Dona Conceição, minha vizinha de frente no Cambuci, 22 anos de vizinhança. A mulher que sabe onde fica cada coisa na minha cozinha melhor do que eu. Ela chegou às 6 da manhã com o pente na mão e a paciência de sempre, e ficou sentada atrás de mim por 40 minutos, prendendo o coque com os grampos que eu tinha separado desde a véspera. O vestido era champanhe, manga longa. A Renata tinha me ajudado a escolher 3 semanas antes. Passamos uma tarde inteira numa loja no Jardim Paulista. Ela empurrando a cadeira entre os arabescos, eu experimentando o que cabia e ficava bem na posição sentada. Quando ela viu o champanhe, disse que era perfeito, que ia combinar com o esquema de cores da cerimônia, que eu ia ficar linda. Prendi o broche de pérola no ombro. O broche foi da minha mãe, que foi da mãe dela antes. Eu o uso em casamentos, em missas de 7º dia, nos dias em que a ocasião pede presença de verdade. Naquele dia, eu queria ter presença. O motorista do aplicativo chegou às 10h30. Eu desci a rampa da calçada que o Osvaldo mandou construir antes de morrer, como se soubesse que um dia eu ia precisar, e entrei no carro com o vestido organizado nas pernas e o broche no lugar. 45 minutos até os jardins. Cheguei com 20 minutos de antecedência. A rua em frente à igreja estava animada, convidados chegando, mulheres de vestido longo, homens de terno, um fotógrafo circulando. Flores brancas na entrada. Era uma cerimônia bonita, planejada com cuidado, visível em cada detalhe. Eu desci do carro com a ajuda do motorista, montei na cadeira, ajeitei o vestido e comecei a me aproximar da entrada. Foi então que o Alexandre apareceu. Ele vinha do lado de dentro da porta, com o terno claro e a gravata bege. E quando me viu na calçada, a expressão dele mudou por uma fração de segundo. Não de surpresa, percebi depois. Era outra coisa. Era o cálculo de quem sabia que aquele momento ia chegar e estava decidindo como conduzi-lo. Ele desceu os 2 degraus da entrada, se aproximou e se abaixou na minha altura, como se estivesse sendo gentil, como se aquele gesto de se curvar fosse consideração. E sussurrou. Não vou repetir exatamente as palavras porque minha voz ainda falha quando tento. O sentido era esse, que a cadeira de rodas não estava no planejamento visual da cerimônia, que ia comprometer as fotos, que eu ia se sentir mais confortável assistindo de casa ou talvez vindo à recepção depois sem a cerimônia, que ele tinha pensado em mim ao tomar essa decisão, que era pelo meu bem. O sorriso não saiu do rosto dele em nenhum momento.
Eu fiquei parada por um segundo. O fotógrafo estava a 5 metros. Convidados passavam. Ninguém sabia o que estava acontecendo porque o Alexandre tinha calculado o volume e a distância com precisão de arquiteto. Não discuti. Não levantei a voz. Não chorei. Girei a cadeira devagar e saí pela calçada com a cabeça erguida. Passei entre os convidados que chegavam sem olhar para nenhum rosto. Desci a calçada até a esquina. Abri o aplicativo no celular com a mão que treme e chamei o carro. Sentei na calçada dos jardins com o vestido champanhe e o broche de pérola da minha mãe e esperei os 7 minutos que o aplicativo indicou. Nenhum convidado veio perguntar o que tinha acontecido. Talvez ninguém tivesse percebido. Talvez tivessem percebido e não soubessem o que fazer. O motorista era um senhor de uns 50 anos, com um perfume forte e rádio tocando baixo. Quando eu entrei, ele olhou pelo retrovisor e deve ter visto alguma coisa no meu rosto porque desligou o rádio e não disse uma palavra durante os 40 minutos até o Cambuci. Eu fiquei olhando pela janela. São Paulo passando do lado de fora. As ruas de domingo. O sol de manhã cedo. Quando cheguei em casa, a dona Conceição não estava mais. Ela tinha ido para a casa da filha e voltaria à tarde. Eu entrei pela porta, passei pelo corredor e parei diante da escrivaninha do Osvaldo, que fica no canto da sala, porque nunca tive coragem de mudar de lugar. São 11 anos desde que ele morreu e aquela escrivaninha ainda cheira ao verniz que ele usava para passar na madeira todo mês de agosto. Há uma gaveta que eu não abro desde que ele morreu. Sei o que tem dentro. Naquela manhã, não era a hora. Continuei empurrando a cadeira até a varanda e fiquei sentada no escuro, com o sol ainda baixo, olhando para a rua vazia do Cambuci. Fiquei lá até a dona Conceição acender a luz da casa dela do outro lado da rua à noite. A Renata não ligou naquele dia. Não ligou no sábado. Não ligou no domingo. Passou o fim de semana inteiro de lua de mel sem mandar uma mensagem sequer. Sem um áudio. Sem um emoji. Sem o menor sinal de que ela sabia que a mãe tinha sido barrada na porta da igreja e tinha ido embora de aplicativo sozinha num domingo de manhã com o broche de pérola preso no ombro. Eu fiquei sentada com o celular na mão mais de uma vez naquele fim de semana, esperando a vibração que não vinha. Não porque eu precisava de consolo, mas porque queria entender. Ela sabia? Ela não sabia? A ausência dela era choque ou era escolha? Eu precisava saber a resposta para essa pergunta antes de tomar qualquer decisão, porque o que eu estava considerando fazer dependia exatamente disso. Foi a Giovana quem ligou, a melhor amiga da Renata desde a faculdade, 35 anos, que estava na entrada da igreja e viu tudo do início ao fim. Ela ligou no domingo à tarde com a voz embargada, perguntando se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. Eu disse que não. Disse obrigada. Desliguei. Mas antes de desligar, ela disse uma coisa que eu não esperava. Disse que tinha filmado. Que quando viu o Alexandre se abaixando na minha frente com aquele sorriso, alguma coisa nela disse para registrar. Que tinha o vídeo no celular dela, com data e hora e áudio, que era meu se eu quisesse. Eu disse que guardasse bem. Que eu ligaria quando fosse a hora. Desliguei e fiquei com o celular na mão por um longo tempo. 3 dias depois da cerimônia, liguei para a Renata. Ela atendeu no segundo toque. A voz era de quem estava com saudade, de quem queria que aquilo tivesse sido menos do que foi, de quem precisava que a mãe entendesse que o Alexandre não quis dizer dessa forma, que foi um momento de estresse, que a cerimônia tinha sido muito tensa, que ele tinha muita pressão. As desculpas vinham em camadas, cada uma mais fina que a anterior, e eu deixei cada uma passar. Mas antes que ela terminasse a última frase, eu disse o que tinha a dizer. Não foi sobre mágoa. Não foi sobre pedido de desculpas. Não foi sobre o vestido champanhe, ou o broche, ou às 5 da manhã que acordei. Foi sobre o apartamento no Itaim Bibi, sobre cujo nome está na escritura. Ela começou a chorar sem conseguir parar. E eu entendi, pelo jeito que ela chorou, que ela sabia. Talvez não em todos os detalhes, talvez não naquele dia na calçada, mas sabia o suficiente para não ter ligado naquele fim de semana. O silêncio dela não era choque, era escolha. E era exatamente o que eu precisava saber para agir. Na manhã seguinte, antes das 8 da manhã, liguei para o Dr. Humberto. O Humberto tem 61 anos e 34 de advocacia.
Foi parceiro do meu marido Osvaldo em mais de uma sociedade. Foi quem orientou juridicamente a abertura do consultório da Renata quando ela se formou. E é a pessoa que, depois da Dona Conceição, conhece minha vida com mais profundidade do que qualquer um. Quando eu disse o que tinha acontecido, ele ficou em silêncio por um momento inteiro. Depois disse: Marlene, me manda o vídeo que a Giovana filmou e me dá 1 hora. Naquela tarde, ele veio até o Cambuci. Ficou sentado na minha sala por 2 horas com o notebook aberto na mesa da cozinha, mostrando com calma e sem drama o que eu tinha e o que aquilo significava juridicamente. E o que eu tinha era considerável. O apartamento no Itaim Bibi, onde a Renata mora e onde funciona o consultório dela, foi comprado por mim em 2016, com a indenização do seguro de vida do Osvaldo. R$ 290 mil de entrada. O restante financiado, com as parcelas saindo da minha aposentadoria de funcionária pública todos os meses desde então. O apartamento está no meu nome. Sempre esteve. Sempre foi meu. Registrado em cartório, escritura lavrada, cadeia dominial sem nenhuma interrupção. A Renata mora lá desde que se formou. Nunca pagou aluguel. Nunca pagou condomínio. Nunca pagou taxa de manutenção. O consultório funciona naquele endereço com alvará, registrado sobre o imóvel de minha propriedade. E nunca houve entre nós nenhum contrato de locação, nenhuma escritura de doação, nenhum instrumento assinado, nenhum documento que transferisse qualquer direito a ela. Era minha filha. Era comodato de mãe. Era o que eu achava que não precisava de papel, porque papel é para estranhos e ela era meu sangue. O Alexandre, quando planejou me tirar da porta da igreja, não sabia disso. Ou sabia, e achou que eu nunca ia agir. Que eu ia engolir, ligar na semana seguinte, aceitar o pedido de desculpas que viesse com um buquê de flores e um almoço de domingo, e que a vida ia continuar exatamente como estava. O que ele não sabia é que eu passei 30 anos lendo documentos em cartório, que eu conheço escritura, registro, cadeia de propriedade e instrumento público desde antes da Renata nascer, que a gaveta da escrivaninha do Osvaldo guardava cada recibo, cada extrato, cada folha do financiamento desde o primeiro pagamento, e que quando uma mulher de 67 anos, que trabalhou a vida inteira, decide agir, ela age com documentos na mão e a voz firme. O Humberto me explicou os caminhos. A notificação extrajudicial poderia ser emitida em dias, comunicando formalmente a rescisão do comodato verbal e concedendo prazo legal de 30 dias para desocupação. A partir da notificação, o processo de retomada do imóvel seguiria pelo rito judicial com prazo estimado de 6 a 12 meses, dependendo da resposta deles. Processo demorado por natureza, mas inevitável. Nenhum juiz no Brasil ignora a escritura de propriedade lavrada em cartório. Ele me perguntou se eu queria avançar. Eu disse que queria, mas que ainda não era o momento, porque eu precisava de uma coisa antes de assinar qualquer papel. Precisava olhar nos olhos da Renata e saber com absoluta certeza se ela tinha escolhido ou se ela tinha sido arrastada. Porque agir contra a filha que foi vítima é uma coisa. Agir contra a filha que escolheu é outra completamente diferente. E eu precisava ter essa clareza dentro de mim antes de qualquer movimento. Combinei com ela um café. Disse que queria conversar, que queria entender. Ela veio até o Cambuci numa tarde de terça-feira com o rosto inchado de choro e uma história que eu já sabia que ia ser insuficiente. Disse que o Alexandre tinha achado que seria difícil para mim, que a cerimônia tinha muitos degraus, que ele não quis que eu me sentisse desconfortável, que foi uma decisão de último minuto, que ele não tinha pensado direito, que estava muito nervoso. Cada frase era um tijolo numa parede que ela estava construindo para não ter que dizer a verdade. Eu a deixei falar. Servi o café. Perguntei se ela estava bem. Perguntei da lua de mel. Sorri em alguns momentos. Quando ela saiu, me abraçou com força e disse que me amava. Eu disse que também amava ela. Era verdade. Mas enquanto eu ouvia cada frase dela naquela tarde, ia juntando os pedaços com a precisão de quem passou 3 décadas lendo documentos em cartório. Ela sabia. Talvez não no dia, talvez não em todos os detalhes, mas sabia o suficiente para não ter ligado naquela noite. O silêncio do fim de semana inteiro não era choque, era escolha. E agora eu tinha a certeza que precisava. Liguei para o Humberto naquela mesma noite e disse:
Pode avançar. Você, que está me ouvindo agora, se fosse você naquela cadeira, com o vestido champanhe, o broche da sua mãe no ombro, sendo dispensada na calçada pelo genro como se fosse um problema visual, você teria agido diferente? Você teria engolido? Teria esperado o pedido de desculpas com um buquê de flores? Me fala nos comentários. Porque o que eu fiz a seguir, muita gente achou que eu não ia ter coragem. Na semana seguinte ao café com a Renata, o Humberto começou a montar o processo com a meticulosidade que eu conhecia dele desde os tempos em que ele e o Osvaldo dividiam sala em Santo André. Ele não é o tipo de advogado que faz barulho. É o tipo que organiza cada papel antes de mover um dedo, que lê contrato 2 vezes antes de assinar, que não gosta de surpresa porque já viu o que surpresa faz numa audiência. A primeira providência foi reunir a documentação completa do imóvel. Ele pediu a certidão atualizada do registro de imóveis, os extratos do financiamento desde 2016, os comprovantes de pagamento das parcelas com o meu CPF e o documento do seguro de vida do Osvaldo que originou a entrada. Eu tinha tudo na pasta verde que guardava na gaveta da escrivaninha. 38 folhas organizadas em ordem cronológica, com etiquetas escritas à mão pelo Osvaldo antes de morrer, como se ele soubesse que algum dia alguém ia precisar ler aquilo na frente de um juiz. O Humberto ficou olhando para as etiquetas por um segundo quando abriu a pasta na minha cozinha. Depois limpou a garganta e continuou sem dizer nada. Conhecia aquela letra. A documentação era impecável. Compra direta. Entrada com a indenização do seguro de vida. Financiamento no meu CPF. Parcelas pagas ininterruptamente há mais de 8 anos. Escritura registrada em cartório com a cadeia dominial intacta. Nunca houve contrato de locação, nunca houve instrumento de doação, nunca houve qualquer cessão formal de direito de uso. O apartamento era meu do primeiro ao último centímetro e cada folha daquela pasta provava isso sem deixar margem de dúvida. Mas o Humberto queria mais do que provar a propriedade. Ele queria entender com quem estava lidando do outro lado. E o que ele foi encontrando ao longo dos dias seguintes era relevante de um jeito que ia além do processo imobiliário. O escritório de arquitetura do Alexandre na Vila Olímpia tinha 2 processos trabalhistas em andamento. Um ex-funcionário que não tinha recebido as verbas rescisórias. Um estagiário cujo contrato havia sido encerrado de forma irregular. Além disso, havia uma rescisão contratual por inadimplência com uma construtora de médio porte que tinha fechado um projeto com ele e rescindido após atraso no cronograma e entrega incompleta dos projetos. E havia ainda uma dívida com protesto lavrado em cartório de títulos, um fornecedor de materiais que não recebeu o valor acertado em nota. O padrão de vida que o Alexandre exibia nas redes sociais, os restaurantes, as viagens, o escritório com nome na placa em endereço nobre na Vila Olímpia, era sustentado por crédito, por nome de família e principalmente pelo fato de que a Renata não pagava moradia há anos. A base financeira daquele casamento tinha o meu apartamento como coluna vertebral. E eles estavam construindo uma vida inteira em cima de algo que nunca tinha sido formalmente cedido. O Humberto me apresentou o quadro com frieza profissional. Eu ouvi tudo e fiquei olhando para a xícara de café na minha frente. Depois disse: "Vamos continuar." Nessa mesma semana, chamei a Giovana para conversar pessoalmente. Ela veio até o Cambuci numa manhã de sábado com o celular na mão e os olhos ainda com aquela culpa de quem viu uma coisa que não consegue desver. Sentou na minha sala, colocou o celular na mesa e disse que o vídeo estava ali, que era meu, que eu podia usar do jeito que precisasse. O Humberto assistiu 3 vezes. O áudio era nítido o suficiente para entender o tom e a cadência, embora algumas palavras pudessem ser interpretadas. A data e hora estavam registradas nos metadados do arquivo. A imagem mostrava o Alexandre curvado na minha direção na calçada, com o sorriso que eu ainda vejo quando fecho os olhos. Não havia configuração de infração penal. Humilhar a sogra na entrada da igreja não é crime tipificado no Código. O Humberto foi claro nisso desde o início. Mas o vídeo servia para outra coisa que era igualmente importante. Servia para mostrar às pessoas certas quem era o Alexandre. A Giovana me disse naquele sábado que o vídeo já tinha sido visto por algumas pessoas do meio em que ela e a Renata circulavam desde a faculdade.
que tinha encaminhado para um grupo de profissionais de arquitetura e design de interiores que ela conhecia. Não tinha me pedido permissão. Me avisou depois, pedindo desculpas. Eu disse que não havia nada para desculpar. O Alexandre tinha feito aquilo na calçada, na frente de convidados, em plena luz do dia. O que acontece com ações feitas em público é responsabilidade de quem as pratica. A Giovanna saiu da minha casa com o rosto mais aliviado do que quando tinha chegado. Enquanto a documentação era finalizada, o Humberto cuidou de outro detalhe que eu tinha solicitado. O seu Armindo, 74 anos, ex-colega de trabalho do Osvaldo, padrinho de batismo da Renata desde que ela tinha 3 meses, morador de Santo André, homem de poucas palavras e nenhuma tolerância para a injustiça. Liguei para ele numa tarde e contei tudo sem poupar detalhes. Ele ficou em silêncio por um tempo que parecia longo. Depois disse com aquela voz pausada de quem pesa cada palavra antes de soltar: Marlene, eu sempre soube que você tinha a mesma fibra que o Osvaldo. Eu vou estar com você quando precisar. Não precisei dizer mais nada. Enquanto tudo isso acontecia nos bastidores, eu precisava garantir uma coisa: que minha postura com a Renata continuasse absolutamente normal. Nenhum sinal de movimento jurídico, nenhuma mudança de tom, nenhum frio na voz que ela pudesse interpretar. Eu precisava que o Alexandre acreditasse que eu tinha engolido, que o choro dela no telefone tinha funcionado, que o café de terça-feira tinha suavizado as arestas. A Renata me ligou 2 vezes naquele período. Em ambas as vezes, eu atendi com calma, perguntei como ela estava, perguntei se tinha se adaptado bem de volta à rotina depois da lua de mel. Normal, leve, como se aquele domingo nos jardins fosse uma coisa que a gente estava processando juntas, com tempo e boa vontade. Ela precisava acreditar nisso até a notificação chegar. A notificação extrajudicial foi protocolada numa sexta-feira. O Humberto me ligou quando o cartório confirmou o protocolo e disse apenas: está feito. Eu estava na varanda quando a ligação chegou. Coloquei o telefone no colo, olhei para a rua do Cambuci e senti uma coisa que não era alívio e não era vitória. Era mais parecida com a sensação de quando você assina um documento importante depois de muito tempo pensando nele. Uma clareza. A confirmação de que você seguiu o caminho certo. Fiquei sentada na varanda até escurecer. Às 21h o celular tocou. Era a Renata. Ela não chorava mais. A voz estava diferente. Fria, tensa, com a cadência e o vocabulário do Alexandre por trás de cada frase, como se ele tivesse ditado o roteiro. Disse que eu não podia fazer isso, que aquele apartamento era a vida dela, o consultório dela, tudo que ela tinha construído, que eu estava destruindo o que ela tinha erguido com o próprio esforço, que não era justo, que ela nunca tinha imaginado que a mãe fosse capaz de uma coisa dessas. Eu deixei ela terminar cada frase sem interromper. Quando parou, eu disse com calma: Renata, eu não estou destruindo nada que seja seu. Estou retomando o que é meu. Ela desligou. 30 minutos depois, o Alexandre mandou mensagem. Texto curto, direto. Que eu ia me arrepender de ter começado uma guerra com ele. Que ele sabia como essas coisas funcionavam. Que eu não tinha ideia com quem estava lidando. Eu li a mensagem, guardei o celular na bolsa lateral da cadeira e fui dormir. Fica comigo porque o que vem a seguir é onde a história muda de tamanho. Porque o Alexandre não era o tipo de homem que recebe uma notificação extrajudicial e fica quieto esperando o processo correr. Ele era arquiteto, filho de família tradicional de Higienópolis, homem acostumado a vencer disputas na base da pressão e do nome. E quando o nome sozinho não resolve, ele parte para outra coisa. Em menos de 2 semanas, chegou a resposta jurídica. A advogada que ele contratou era competente o suficiente para montar um argumento com aparência de solidez. A tese era a seguinte: havia, segundo eles, um acordo tácito de doação do imóvel à Renata, que eu teria prometido verbalmente o apartamento a ela quando ela se formou, que a notificação era uma retaliação emocional de uma mãe perturbada emocionalmente após o casamento, que meu estado de saúde desde o AVC colocava em dúvida minha capacidade de tomar decisões sobre bens de valor. A palavra perturbada estava no documento. O Humberto me ligou antes de eu ler para me preparar. Não me preparei o suficiente.
Mesmo assim, quando li aquela palavra escrita em fonte 12 num documento protocolado, com cabeçalho e número de processo, fiquei olhando para ela por um tempo que não sei dizer quanto foi. Perturbada. Eu, Marlene, que acordei às 5 da manhã com o vestido champanhe e o broche de pérola para ir ao casamento da filha. Perturbada. Fechei o documento. Liguei para o Humberto e disse: o que a gente precisa para enterrar isso de vez? Ele disse: um laudo neurológico completo, assinado por médico com CRM, atestando plena capacidade cognitiva e volitiva. Eu disse: marca a consulta. Depois vieram as ligações da família do Alexandre. A mãe dele telefonou dizendo que eu estava sendo cruel com minha própria filha, que uma mãe de verdade não faz isso. A irmã mandou mensagem no celular dizendo que eu estava projetando minha frustração com a cadeira de rodas na felicidade da Renata, que eu era uma mulher amargurada que não conseguia aceitar o próprio estado de saúde e estava destruindo o casamento da filha por pura mágoa. Cada mensagem era calculada para atingir o lugar mais sensível. Cada palavra escolhida para me fazer duvidar de mim mesma. E então veio o golpe que eu não esperava. A Renata ligou um dia com a voz que eu conhecia desde que ela tinha 2 anos. A voz de quando ela está com medo e não quer que eu perceba. Disse que tinha conversado com um médico, que estava preocupada com o meu estado emocional desde o AVC, que queria me ajudar a fazer uma avaliação neurológica, que era por amor, que era por cuidado. A palavra que ela não disse, mas que estava suspensa no ar entre nós como fumaça, era interdição. Minha filha, orientada pelo marido, estava tentando me fazer parecer incapaz de gerir os próprios bens, tentando usar o meu AVC, a minha cadeira, a minha mão que treme, como argumento para questionar minha competência mental perante um juiz. Desliguei o telefone. Chamei a dona Conceição. Fiquei sentada na varanda com ela por 1 hora sem conseguir falar muito. Depois fui ao quarto. Abri a gaveta da escrivaninha do Osvaldo pela primeira vez em 11 anos e peguei a pasta verde. Dentro dos documentos do apartamento havia um envelope lacrado, endereçado a Renata com a letra do Osvaldo. Uma carta que ele tinha escrito quando ela tinha 18 anos, sobre escolhas, sobre caráter, sobre o que faz uma pessoa de verdade. Eu tinha guardado aquela carta por quase 20 anos, esperando o momento certo de entregar. Naquela noite entendi que o momento não era de entrega. Era de força. Coloquei o envelope de volta na pasta. Fechei a gaveta. E liguei para o Humberto e para o seu Armindo. O laudo médico foi a primeira peça. O Humberto me encaminhou ao neurologista com quem ele trabalhava em casos de família. O médico tinha mais de 20 anos de experiência em laudos periciais, sabia exatamente o que o processo precisava e conduziu a avaliação com a seriedade que o momento exigia. Foram 2 encontros, testes cognitivos completos, avaliação de orientação temporal e espacial, teste de memória episódica e operacional, avaliação da capacidade de raciocínio lógico e tomada de decisão. Em menos de 1 mês, eu tinha em mãos um documento de 11 páginas, laudo neuropsicológico completo, atestando plena capacidade cognitiva, plena capacidade volitiva, ausência de qualquer comprometimento que afetasse a tomada de decisões sobre atos da vida civil. Com CRM registrado, data assinada e todas as exigências formais que um documento pericial precisa ter para ser aceito em audiência. A tentativa de me desacreditar estava enterrada antes de chegar ao juiz. Enquanto isso, o Humberto finalizava a estrutura jurídica do processo de retomada do imóvel. A perícia documental foi conduzida com um perito contratado para confirmar a cadeia dominial do apartamento. O perito analisou cada documento da pasta verde, cada extrato, cada recibo, a escritura original e todas as certidões atualizadas. O relatório pericial foi objetivo. Nunca houve instrumento formal de doação. Nunca houve escritura de doação. Nunca houve averbação de qualquer espécie que transferisse direito real sobre o bem. A cadeia de propriedade não tinha interrupção e estava integralmente no meu nome desde 2016. A tese da advogada do Alexandre sobre promessa verbal de doação não tinha como se sustentar diante disso. No direito brasileiro, doação de imóvel exige escritura pública. Não existe promessa verbal de doação de bem imóvel que produza efeito jurídico. Isso não é interpretação.
É lei escrita, e o Humberto sabia que a advogada deles também sabia, o que significava que o argumento deles era tempo comprado, não estratégia real. Com tudo preparado, a audiência foi marcada. Na noite anterior, sentei na varanda com a dona Conceição até tarde. Ela me trouxe chá que ela faz com erva cidreira do vaso que tem na janela dela, aquele chá que tem gosto de infância, e ficou comigo sem precisar dizer muita coisa. A dona Conceição tem o dom das pessoas que sabem quando o silêncio serve mais do que palavra. Antes de ir para o quarto, ela segurou minha mão por um segundo e disse: Marlene, o Osvaldo estaria orgulhoso. Não consegui responder. Só agradeci com a cabeça. Dormi menos do que precisava. Acordei cedo. Vesti o mesmo broche de pérola que estava no ombro naquele domingo dos jardins. Porque sim, eu quis isso. E saí de casa com o Humberto que passou me buscar às 8 da manhã. O seu Armindo já estava no corredor do fórum quando chegamos. 74 anos, terno escuro, gravata que eu reconhecia como a mesma que ele usava nas festas juninas do Osvaldo, aquela expressão fechada de quem não está ali para a conversa. Quando me viu, se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse apenas: Estamos juntos. Não precisava de mais nada. Entramos na sala de audiência. A sala era pequena, como são a maioria das salas de audiência do fórum. Mesa comprida, cadeiras de cada lado, o juiz ao centro com os documentos empilhados à frente. Uma auxiliar digitando. Luz fria de neon. O Alexandre entrou com a advogada e com o rosto de quem ainda acreditava que ia sair dali, como entrou. Terno escuro, cabelo alinhado, aquela postura de quem está acostumado a ser o mais alto na sala. Quando me viu ao lado do seu Armindo, alguma coisa passou pelo rosto dele. Não sei dizer o que exatamente. Não era medo. Era mais parecido com o reconhecimento de que a equação não estava como ele esperava. A Renata entrou logo depois e parou por uma fração de segundo quando viu o seu Armindo sentado ao meu lado. Ela o conhece desde o batismo. Passou os primeiros anos de vida no colo dele. Foi ele quem estava ao lado do Osvaldo quando ela nasceu no hospital. Foi ele quem foi chamado de madrugada quando ela teve febre alta aos 2 anos e o Osvaldo entrou em pânico. Quando a Renata viu o Armindo naquela sala, eu vi nos olhos dela uma coisa que não vi desde que ela era criança. Vergonha real. Não a vergonha calculada das desculpas no café da terça-feira. A vergonha de quem é visto por alguém que a conhece antes de ela ter aprendido a se esconder. O seu Armindo não disse nada. Só olhou para ela com aquele olhar tranquilo e firme de padrinho que conhece uma pessoa desde o batismo e sabe exatamente o que está vendo. Ela desviou o rosto e foi sentar do outro lado. O juiz abriu os trabalhos. O Humberto foi direto. Apresentou a escritura do apartamento. O juiz analisou. Confirmou o nome da proprietária. Marlene. Confirmou a data de aquisição. Confirmou o CPF registrado. Pediu a certidão de matrícula atualizada. O Humberto já tinha na pasta. Entregou. O juiz examinou. A cadeia dominial estava intacta. Nenhuma transferência, nenhuma averbação, nenhum instrumento de qualquer espécie alterando a titularidade desde 2016. A advogada do Alexandre apresentou o argumento da promessa verbal de doação. O Humberto levantou com calma e citou o artigo 541 do Código Civil Brasileiro. Doação de bem imóvel exige escritura pública. Não há possibilidade jurídica de promessa verbal de doação de imóvel produzir efeito real. A advogada deles sabia disso. O juiz sabia disso. Ficou registrado em ata. Então, o Humberto colocou sobre a mesa o laudo neuropsicológico. O juiz pegou. Leu. 11 páginas. Plena capacidade cognitiva. Plena capacidade volitiva. Ausência de qualquer comprometimento que afetasse atos da vida civil. Data. Assinatura. CRM. Tudo em ordem. A tese de incapacidade da proprietária foi descartada formalmente e em registro de audiência. Eu fiquei olhando para o juiz enquanto ele lia. Fiquei olhando para a expressão da advogada do Alexandre enquanto cada documento era examinado. Via os argumentos dela, enfraquecendo conforme a pilha de documentos do Humberto crescia e a pilha de contra-argumentos dela encolhia. Era como assistir a uma construção que vai perdendo os andares de cima para baixo. O Alexandre olhava para a mesa. Não para mim, para a mesa.
A Renata ficava alternando o olhar entre o juiz e o seu Armindo. Quando o laudo neurológico foi lido em voz alta pela auxiliar, ela fechou os olhos por um segundo. Eu acho que foi o momento em que ela entendeu o que tinha sido tentado contra mim e o que isso significava. O Humberto apresentou então os extratos do financiamento. 8 anos de parcelas. 8 anos do meu CPF. 8 anos da minha aposentadoria de funcionária pública pagando aquele apartamento mês a mês. Nenhum nome da Renata. Nenhum nome do Alexandre. Só o meu. A advogada deles levantou para fazer uma última tentativa. Argumentou que a longa permanência da Renata no imóvel, sem cobrança de aluguel, configuraria a posse com ânimos de permanência e, eventualmente, geraria direitos. O Humberto respondeu com a legislação específica de comodato e com a ausência de qualquer contestação formal de propriedade por parte da Renata durante todo o período. A advogada sentou. O juiz organizou os documentos, fez as últimas anotações e proferiu a decisão. A retomada do imóvel foi determinada. Prazo de 90 dias para desocupação total, com a proprietária tendo o direito de verificar o estado do bem ao final do período. Ficou consignado em ata que não havia base legal para a alegação de direito adquirido por parte da Renata ou do cônjuge. A tese de promessa verbal de doação foi descartada por incompatibilidade com a legislação civil. A tese de incapacidade da proprietária foi descartada por falta de fundamento, com o laudo pericial sendo incorporado ao processo. Não houve discurso. Não houve cena. O Alexandre se levantou, falou brevemente com a advogada em tom baixo e saiu da sala sem olhar para mim uma única vez. O homem que tinha se abaixado na minha frente com um sorriso de dentes brancos na calçada dos jardins saiu daquela sala de audiência olhando para o chão. A Renata ficou parada ao lado da cadeira por um segundo. A advogada dela saiu. O seu Armindo se levantou para cumprimentar o Humberto. E naquele segundo de silêncio, antes que ela se movesse, os olhos dela encontraram os meus. Eu não desviei. Ela ficou me olhando por um tempo que parecia mais longo do que era. Não chorou. Não disse nada. Depois pegou a bolsa, se virou e saiu. Eu fiquei sentada na cadeira por um momento depois que todos saíram. O Humberto estava guardando os documentos na pasta com aquela calma metódica dele. O seu Armindo ficou parado ao lado, em silêncio. A auxiliar digitava. O neon fazia aquele som baixo que neons fazem. Depois coloquei as mãos na roda da cadeira e me movi em direção à porta. Você acha que acabou? Não acabou. Porque o Alexandre ainda não tinha mostrado tudo o que estava disposto a fazer. E o que veio nos dias seguintes foi o momento em que eu mais senti medo de verdade nessa história inteira. O Alexandre saiu da audiência sem olhar para mim, mas não saiu derrotado por dentro. Homens como o Alexandre não processam derrota como derrota. Processam como injustiça temporária que precisa ser corrigida por qualquer meio disponível. E os meios que ele escolheu nas semanas seguintes foram os mais sujos que eu poderia imaginar vindo de alguém da família. A primeira coisa que aconteceu foi que a irmã do Alexandre publicou nas redes sociais um texto longo, sem me citar pelo nome, mas que qualquer pessoa que conhecesse a família entenderia imediatamente. O texto dizia que existem mães que usam o sofrimento como arma, que existem pessoas que transformam doenças em moeda de chantagem emocional, que nenhuma conquista de uma filha deveria ser destruída pela amargura de quem não consegue aceitar a própria limitação. Usou a palavra limitação em negrito. A segunda coisa foi a ligação da mãe do Alexandre para a irmã da minha falecida cunhada, que mora em Moema e que a Renata conhece desde criança. A mãe do Alexandre ligou para essa mulher e contou a versão dela da história, que eu era uma idosa em estado emocional instável que tinha tomado uma decisão impulsiva de retomar o apartamento como punição pelo casamento, que o médico da família estava preocupado que talvez fosse necessário envolver um tutor legal para me proteger. Tutor legal. Ela usou essa expressão com uma mulher que me conhece há 40 anos. A terceira coisa foi a mais pesada.
Um advogado diferente da advogada anterior entrou em contato com o Humberto, notificando que o Alexandre e a Renata estavam considerando entrar com uma ação cautelar de interdição parcial com base em laudo de terceiro que eles tinham contratado paralelamente. Um médico que eu nunca tinha visto, que nunca tinha me examinado, que assinou um documento afirmando que meu quadro clínico pós-AVC poderia comprometer a capacidade de gerir patrimônio significativo. Um médico que assinou um laudo sem me examinar. Quando o Humberto me ligou para me contar isso, eu precisei de um momento antes de conseguir falar. Não era raiva. Era algo mais profundo do que raiva. Era a compreensão de que existe um nível de desrespeito que você nunca imagina que vai chegar até você, mesmo quando já recebeu muito desrespeito antes. A minha filha estava deixando o marido usar um documento médico falso para tentar me declarar parcialmente incapaz. A filha que eu tinha ajudado a montar o consultório. A filha que eu tinha comprado o apartamento com o seguro de vida do próprio pai dela. Liguei para a dona Conceição naquela noite. Ela veio, ficou comigo na varanda, ouviu tudo. No meio da minha fala, ela disse, bem baixinho, Marlene, você tem o laudo, o deles não vale nada. Ela não tem formação jurídica nenhuma, é aposentada de escola pública, mas entendeu a situação com mais clareza do que qualquer pessoa com diploma que eu poderia contratar. Mas o medo estava lá, real, concreto. A sensação de que mesmo tendo feito tudo certo, mesmo tendo cada documento na ordem, ainda havia a possibilidade de que o sistema fosse usado contra mim de um jeito que eu não conseguisse controlar completamente. Essa é a vulnerabilidade de quem tem 67 anos, usa cadeira de rodas e não tem mais um marido ao lado para dividir o peso. Fiquei acordada boa parte daquela noite. De manhã cedo, liguei para o Humberto e disse, me conta tudo o que você encontrou sobre esse médico. O que o Humberto encontrou demorou 2 dias de investigação com os recursos legais disponíveis para um advogado de 34 anos de carreira que conhece meio São Paulo jurídico pelo primeiro nome. O médico que assinou o laudo tinha o CRM regular, mas a especialidade registrada era medicina clínica geral, não neurologia, não psiquiatria, não neuropsicologia. Ele não tinha habilitação formal para emitir laudo de capacidade cognitiva. O documento era tecnicamente inválido por incompetência formal do subscritor para aquele tipo de avaliação específica. Além disso, o Humberto localizou que o mesmo médico tinha assinado laudos similares em outros 2 processos nos últimos 3 anos, sempre em situações de disputa patrimonial familiar, sempre contratado pela parte que queria questionar a capacidade do proprietário do bem. Em um dos casos, o laudo tinha sido descartado pelo juiz por exatamente a mesma razão: incompetência da especialidade. Mas o Humberto não parou aí. Porque quando você vai fundo num processo desses, às vezes você encontra o que não estava procurando. O que ele encontrou foi uma conexão. O advogado que tinha enviado a notificação sobre o laudo era sócio em uma firma que tinha como cliente recorrente um escritório de arquitetura. Não o escritório do Alexandre, um escritório diferente. Mas a firma tinha sido indicada ao Alexandre pela família dele em Higienópolis, e a indicação tinha vindo de um contexto em que já existia um relacionamento anterior. Não era prova de nada isoladamente, mas era o mapa de como o Alexandre funcionava. Redes de favor, indicações cruzadas, mecanismos de pressão que pareciam independentes, mas tinham o mesmo centro. Um homem acostumado a resolver problemas com a Rolodex certa. O Humberto me apresentou tudo isso e então me disse uma coisa que não esperava. Disse, Marlene, eu acho que é hora de você saber de uma coisa que eu guardei até ter certeza. O Alexandre está com o escritório dele em situação muito mais grave do que as ações trabalhistas. Eu tenho razão para acreditar que o contrato rescindido pela construtora envolveu mais do que atraso no cronograma. A indicação de que projetos entregues apresentavam irregularidades técnicas que geraram uma notificação da construtora ao CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Se essa notificação for convertida em processo disciplinar, o Alexandre pode enfrentar suspensão do registro profissional. Eu fiquei em silêncio. Ele continuou. Isso não é algo que eu posso usar diretamente no nosso processo, mas é algo que o CAU pode processar de forma independente se a construtora avançar com a reclamação formal.
E se o escritório perder os contratos que ainda tem enquanto o processo disciplinar corre, o que pode acontecer porque clientes grandes verificam registros antes de assinar? A situação financeira deles vai ficar muito mais crítica do que já está. Não precisei de tempo para pensar. Disse: Humberto, você não precisa fazer nada com isso. Deixa a construtora decidir o que vai fazer com a reclamação deles. Não é meu trabalho destruir o Alexandre. O trabalho dele faz isso sozinho. Ele concordou com a cabeça. Guardou o notebook. E disse: Então vamos para a próxima etapa. A próxima etapa era o golpe final. E para o golpe final, eu precisava de uma coisa que ainda não tinha usado. Eu precisava do seu Armindo. Não como testemunha de audiência, como padrinho. Liguei para ele naquela tarde e pedi que viesse até o Cambuci. Ele chegou na manhã seguinte. Sentou na minha cozinha, tomou o café que eu já sabia que ele gostava e ouviu. Quando terminei de explicar o que eu queria que ele fizesse, ele ficou olhando para a xícara por um momento. Depois disse: Você quer que eu fale com a Renata? Disse: Sim, não para convencê-la de nada, não para negociar, apenas para que ela ouça de alguém que a conhece desde antes de ela saber o próprio nome, o que ela está fazendo com a própria vida. O seu Armindo foi ao consultório da Renata no Itaim Bibi, numa tarde de quarta-feira. Ela estava entre atendimentos. Quando viu ele na porta da sala de espera, ficou parada. Ele entrou, sentou e ficou com ela por 40 minutos. Eu não sei o que foi dito porque não pedi para ele me contar e ele não contou. Só me disse quando telefonou depois. Eu falei o que precisava ser falado. O resto é com ela. Mas havia ainda uma última peça antes do confronto final. O vídeo da entrada da igreja. O Humberto tinha me dito desde o início que o vídeo não era prova de infração penal, mas era prova de caráter. E havia um lugar onde prova de caráter importava mais do que laudo jurídico: o mercado. O Alexandre trabalhava com construtoras, incorporadoras, clientes de alto padrão que contratavam o arquiteto para projetos residenciais e comerciais de valor significativo. Esses clientes verificam referências, esses clientes pesquisam, esses clientes conversam entre si. A Giovana tinha encaminhado o vídeo para o grupo de profissionais que ela conhecia, mas havia um círculo maior que ainda não tinha visto. E não era meu trabalho fazer esse vídeo circular, mas o Alexandre tinha feito aquilo numa calçada pública no domingo de manhã. E o que acontece em calçadas públicas pertence ao mundo. Deixei o mundo fazer o trabalho dele. A ação cautelar de interdição parcial tentada pelo Alexandre e sua advogada foi analisada pelo Humberto com o laudo neurológico em mãos, e a resposta foi construída com uma precisão que eu só conseguia admirar de longe. O Humberto redigiu a defesa em 36 páginas. A primeira parte desconstruía a competência do médico subscritor do laudo deles: CRM regular, especialidade de clínica geral, ausência de habilitação em neurologia, neuropsicologia ou psiquiatria, incapacidade formal para subscrever laudo de capacidade cognitiva. Citou a resolução do Conselho Federal de Medicina, que estabelece os critérios de especialidade para esse tipo de documento pericial. Citou os 2 processos anteriores em que o mesmo médico havia emitido laudo similar, e os 2 casos em que esses laudos foram descartados por incompetência formal. A segunda parte apresentava o meu laudo neuropsicológico completo. 11 páginas, médico especialista, CRM da especialidade correta, metodologia detalhada, resultados objetivos, conclusão clara. Plena capacidade cognitiva. Plena capacidade volitiva. Sem comprometimento de qualquer espécie para atos da vida civil. A terceira parte foi a que o Humberto chamou de a parte que faz o juiz parar. Ele documentou a sequência de ações do Alexandre desde a notificação extrajudicial, o documento que me chamava de perturbada, as ligações da família para pessoas próximas minha, tentando construir narrativa de instabilidade, o laudo médico obtido sem exame clínico, a ação cautelar tentada paralelamente ao processo principal em andamento. Apresentou tudo como o que era, uma estratégia coordenada para desacreditar a proprietária de um bem imóvel e impedir a retomada legítima desse bem. Fraude processual. Não era a palavra que o Humberto usou levianamente, mas estava no documento.
A ação cautelar foi extinta sem resolução de mérito. O juiz que a analisou determinou que o laudo apresentado era tecnicamente inválido por incompetência do subscritor e que não havia fundamento para a suspensão da plena capacidade civil da requerida. A decisão foi em menos tempo do que o processo principal, porque o argumento jurídico era simples. O documento deles não tinha validade formal. Ponto. O Humberto me ligou com a decisão na mão e disse: Marlene, está encerrado esse capítulo. Eu pedi que ele continuasse lendo a decisão em voz alta para mim pelo telefone, até o final. Cada linha. Ele leu sem interromper, com aquela voz pausada de advogado que sabe que algumas palavras precisam de silêncio ao redor. Quando terminou, fiquei em silêncio por um momento. Depois disse: Obrigada, Humberto. Do Osvaldo também. Ele ficou em silêncio por um segundo. Depois disse: Claro. O prazo de 90 dias para a desocupação do apartamento correu em paralelo com tudo isso. Durante esse período, o Humberto manteve comunicação formal com a advogada dele sobre os termos da saída: estado de conservação do imóvel, retirada de pertences, devolução das chaves. Tudo documentado, tudo registrado. Nenhuma conversa informal, nenhum acordo de corredor, nenhuma margem para interpretação posterior. Fui ao apartamento uma única vez durante esse período. O Humberto foi junto. Não entrei. Fiquei na calçada enquanto ele subia para fazer a vistoria prévia com um engenheiro que ele havia contratado para registrar o estado do bem. O apartamento estava em bom estado de conservação. A Renata sempre foi cuidadosa com as coisas. Isso eu sabia. Isso eu sempre soube. Fiquei na calçada do Itaim Bibi, olhando para o prédio que eu tinha comprado com o seguro de vida do Osvaldo 8 anos antes. Pensei naquele dia de 2016, quando assinei a escritura sozinha no cartório, com a bolsa de lona no colo e o advogado anterior do Humberto ao lado, e senti, naquela época, que estava fazendo algo permanente pelo futuro da Renata, que aquele papel era amor materializado em tijolo e concreto. Fiquei olhando para o prédio por mais alguns minutos. Depois me virei e fui embora. A reunião final aconteceu no escritório do Humberto na semana seguinte à saída deles. Não era audiência judicial, era a fase pós-decisão, entrega formal de documentos, registro do estado do imóvel, protocolo de devolução das chaves. A advogada deles apareceu. A Renata não. O Alexandre não. Só a advogada, com uma pasta fina e o rosto de quem preferia estar em qualquer outro lugar. O Humberto conduziu com a formalidade de sempre. Cada documento assinado. Cada protocolo registrado. Quando a da advogada entregou as chaves, colocou-as sobre a mesa com uma delicadeza que parecia uma tentativa de encerrar o assunto sem precisar olhar para ninguém. Eu peguei as chaves da mesa, 2 cópias, num chaveiro simples de metal, as mesmas chaves que a Renata tinha usado por anos. Guardei no bolso lateral da cadeira. O Humberto encerrou a reunião. A advogada dele saiu sem extensão de protocolo. Quando ficamos a sós na sala, ele me olhou por um momento e disse: Pronto. Eu disse: Sim, pronto. Fizemos o retorno ao imóvel para a vistoria final naquela tarde. O apartamento estava limpo, esvaziado, com as marcas nas paredes dos quadros que tinham sido retirados e um leve cheiro de produto de limpeza. A Renata tinha limpado antes de sair. Isso eu também sabia que ela ia fazer. Fiquei parada no meio da sala por um momento em silêncio. Depois disse ao Humberto: Pode começar o processo de locação. A vida do Alexandre, depois da audiência, não desmoronou de uma vez. Desmoronou por partes, do jeito que as coisas bem construídas desmoronam quando a fundação vai sendo retirada tijolo por tijolo. O primeiro tijolo foi o escritório. Com os 2 processos trabalhistas em andamento e a dívida protestada em cartório, o nome do escritório do Alexandre aparecia em consultas de crédito com restrição. Clientes grandes, antes de assinar contrato com arquiteto para projeto de alto padrão, fazem due diligence. É procedimento padrão no mercado de construção e incorporação. Quando o nome dele começou a aparecer com restrições em mais de um sistema, 2 contratos que estavam em fase de assinatura foram cancelados sem explicação formal. O Alexandre soube pelos intermediários que o problema era a consulta de crédito. O segundo tijolo foi o vídeo. A Giovana tinha encaminhado para o grupo de profissionais que ela conhecia. Mas grupos de WhatsApp têm vida própria.
E o vídeo foi além do grupo original. Chegou a coordenadores de projetos de algumas incorporadoras que tinham trabalhado ou estavam considerando trabalhar com o escritório dele. Não foi campanha. Não foi organizado. Foi o efeito natural de mercados pequenos, onde reputação circula rápido e a história de um arquiteto que barra a sogra cadeirante na entrada da própria cerimônia de casamento por razões estéticas não é o tipo de história que as pessoas esquecem depressa. O terceiro tijolo foi a notificação do CAU. A construtora avançou com a reclamação formal. O processo disciplinar foi aberto. Enquanto ele corria, o Alexandre estava impedido de assinar projetos para aquela construtora, e a informação sobre o processo disciplinar em aberto era pública no sistema do conselho. Clientes que checavam encontravam. Alguns cancelaram consultas. Um contrato que estava sendo negociado foi simplesmente encerrado sem resposta às mensagens. O quarto tijolo foi o apartamento. Sem a moradia sustentada por mim, o casal precisou se realocar. Alugaram inicialmente um apartamento menor em Pinheiros, mas em condições financeiras que o escritório em dificuldade e o consultório da Renata, que precisava ser remontado em novo endereço, não sustentavam confortavelmente. A Renata encerrou o consultório do Itaim Bibi e tentou reabrir em espaço compartilhado numa clínica de saúde integrativa em outro bairro. Perdeu parte da clientela no processo de mudança, como é inevitável. O quinto tijolo foi a família de Higienópolis. A mãe do Alexandre, que tinha me ligado dizendo que eu estava sendo cruel com minha filha, ficou quieta quando o processo disciplinar do CAU abriu e quando os contratos foram cancelando. A irmã que tinha me mandado mensagem sobre limitação apagou o texto das redes sociais. Quando o padrão de vida do Alexandre começou a encolher de forma visível, a presença da família de Higienópolis nos eventos sociais dele diminuiu proporcionalmente. Família de status protege o status, não a pessoa. O sexto tijolo foi o casamento. Eu não sei os detalhes. Não sei o que foi dito ou deixado de ser dito dentro daquele apartamento alugado em Pinheiros. O que eu sei é que a Renata apareceu na minha porta 4 meses após a audiência sem o Alexandre. Sem aliança. Com a expressão de quem passou por dentro de um incêndio e saiu do outro lado mais quieta e mais verdadeira do que entrou. Era uma quinta-feira de tarde quando ela bateu na porta. Eu ouvi a campainha da rua e fui até o interfone. Vi ela pela câmera pequena. A Renata tem o rosto do Osvaldo quando fica sem expressão, aquela testa larga, aquele jeito de segurar o queixo. Fiquei olhando pela câmera por 1 segundo. Depois abri a porta. Ela subiu a rampa, entrou pelo corredor, passou pela escrivaninha do Osvaldo sem olhar para ela e sentou na cadeira da sala. Eu fui até a cozinha, peguei um copo de água, coloquei na mesa na frente dela. Sentei do outro lado. Ela ficou olhando para o copo por um momento. Depois começou a falar. Falou por quase 1 hora. Falou do casamento, da lua de mel, das semanas que se seguiram, de quando a notificação chegou e como o Alexandre reagiu. Falou de conversas que não deveriam ter acontecido, de decisões que ela deixou que outros tomassem por ela, do médico que assinou o laudo sem ter me visto, de como ela ficou em silêncio quando precisava ter dito não. Ela não se absolveu. Não construiu uma narrativa de vítima. Falou como alguém que olhou para o próprio espelho e não gostou do que viu e está decidida a não desviar o olhar mais. Eu ouvi tudo sem interromper. Quando ela terminou, fui ao quarto. Abri a gaveta da escrivaninha do Osvaldo pela 2ª vez naqueles meses. Peguei o envelope lacrado com a letra do Osvaldo endereçada a ela. Voltei à sala e coloquei na mão dela, sem dizer o que estava dentro. Disse apenas que era do pai, que ela podia ler quando quisesse, sozinha. A Renata ficou olhando para o envelope por um tempo longo. Depois o segurou com as 2 mãos, devagar, como se fosse frágil. 3 semanas depois recebi uma mensagem dela. Sem texto. Era a foto de uma frase escrita à mão com a letra do Osvaldo, num pedaço de papel amarelado. Eu reconheci a frase. Sabia o que ela significava para a Renata. Não respondi. Guardei a foto no celular e fiquei olhando por um tempo. Depois liguei para ela. Quando ela atendeu, eu disse com calma e sem raiva, com a voz de uma mãe e não de uma juíza: Renata, eu te amo. Vou te amar até o último dia.
Você é filha do Osvaldo e tem a mesma fibra que ele. E eu sei que essa fibra ainda está dentro de você. Mas a porta desta casa não é a mesma porta que existia antes. Quem você foi naquele dia não entra mais aqui. Você vai ter que construir o caminho de volta tijolo por tijolo, e vai demorar. Se você quiser tentar, eu estou aqui. Mas precisa ser você. Não quem o Alexandre precisava que você fosse. Não quem você achou que devia ser. Você. Se você quiser tentar com a sua verdade, eu estou aqui. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Tá bom, mãe. Desliguei. Fiquei com o telefone no colo por um tempo. Hoje o apartamento está alugado. O valor cobre o restante do financiamento e ainda sobra. Vivo no Cambuci, com a dona Conceição do outro lado da rua e o Humberto a um telefonema de distância. No mês passado fiz uma viagem para Campos do Jordão com a dona Conceição e a filha dela. A primeira viagem que faço desde antes do AVC. Fiquei 3 dias num chalé com lareira e varanda e acordei às 8 da manhã sem urgência nenhuma. A escrivaninha do Osvaldo ainda está no canto da sala. A gaveta está fechada, mas já não tenho medo de abri-la. Eu sei quem eu sou. Sempre soube. E quando alguém achar que uma mulher de 67 anos em cadeira de rodas pode ser movida de um lugar onde ela tem direito de estar, numa calçada, numa sala de audiência, na própria vida, sem que haja consequência, essa pessoa está errada. Não porque eu sou exceção, porque nenhuma de nós deveria ser tratada como se fosse menos do que é. Lembra disso. Se essa história te tocou, se inscreve no canal agora. Tem uma história nova esperando por você aqui na tela e eu garanto que ela é tão forte quanto essa. Clica. Você não vai se arrepender.